Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Vamos fazer a segunda questão da semana. A segunda questão diz o seguinte: estima-se que para um exportador o valor V de X em milhares de reais. Então perceba, V de X está em milhares de reais do quilograma de certo minério seja dado pela lei. O valor é igual a 0,6 x ao quadrado menos 2,4x mais 6, sendo x o valor de anos contados a partir de 2010. Ou seja, em 2010 é considerado o tempo igual a zero. E esse valor é contado do 0 até o 10, ou seja, ele não tem, o x não é ilimitado. Ele tem uma limitação que ele só é contado do 0 até o 10. Então, observe. Toda vez que eu falar de valor, o valor está do lado esquerdo da igualdade, então o valor é y. Então, lembre, o valor representa y. E o x vai representar o quê? Números de anos contados. Então, o que ele quer saber nessa questão? Entre quais valores, entre quais anos o valor do quilograma desse produto diminui? Qual é o valor mínimo atingido pelo quilograma do produto? E letra C, em que ano o preço do quilograma do produto será máximo e qual será esse valor? Bom, essa questão ela é interessante porque ela tem algumas coisas que eu quero pontuar. Tá? Então vamos lá. Primeiro, na letra A ele quer saber o quê? Entre quais anos o valor do quilograma diminui? Né? Então observe o seguinte, para a gente calcular, lembrando que quando a gente fala de ano, eu estou falando de x. Então, por isso que é importante. Então, se eu quiser saber quais valores ele está diminuindo, eu queria saber y. Mas como ele está perguntando em quais anos, estou falando de x. Então, eu vou calcular o x-vértice. Por que eu vou calcular o x-vértice? Porque o x-vértice ele é o que a gente chama na matemática de ponto de inflexão. Professor, o que seria ponto de inflexão? Seria o ponto onde ele para de subir e começa a descer, se o A for menor que zero, ou seja, se o A for menor que zero, a concavidade é para baixo. Então ele vai subir, subir, subir. Quando ele chega no x-vértice, aí ele começa a descer, descer. E se o A for positivo, o que vai acontecer? Ele vai descer, descer, descer. Quando chega no x-vértice, e aí ele começa a subir. Ou seja, o ponto onde divide, onde ela sobe, depois desce, ou onde ela desce, depois sobe, é exatamente o x-vértice. Então, como eu quero saber qual é entre quais anos o preço diminui, basta você saber o quê? Basta você saber o x-vértice, porque no x-vértice o que vai acontecer? De um lado ele sobe, do outro lado ele desce. Aí basta saber quem é o A, se o A é positivo ou se o A é negativo, para a gente saber qual lado ele sobe e qual lado ele desce. Né? Então, calculando o x-vértice, nós temos o seguinte, x-vértice é menos b sobre 2a, então pela função fica menos quem é b, menos 2,4 sobre 2 vezes quem é a, 0,6. A função foi dada na questão, então o valor de b é menos 2,4, o valor de a é 0,6, então vai ser menos com menos, fica mais 2,4, isso em cima, embaixo 2 vezes 0,6, que vai dar 1,2. Então 2,4 dividido para 1,2 vai ser exatamente 2. Isso quer dizer que o ponto de inflexão desta parábola é 2. Aí o que vai acontecer? Vamos concluir o seguinte. Concluímos que o vértice da abscissa é 2, ou seja, o valor onde ele tem a inflexão é no 2. E o A é positivo. Se o A é positivo, é porque a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, o que vai acontecer? Ele vai descer, descer, descer. Quando chegar no 2, ele vai subir, subir, subir. Então, observe a figura. Então, do lado esquerdo, a função ela é decrescente. Do lado direito, a função é crescente. Isso quer dizer o seguinte, que do lado esquerdo do 2, a função é decrescente. Isso quer dizer que os valores vão diminuindo. Do lado direito do 2, a função é crescente. Isso quer dizer o quê? Que os valores vão aumentando.
Isso quer dizer que ele vai decrescer de onde? Como ele começa no 0, então ele vai decrescer do 0 até o 2. E aí do 2 para frente ele vai só subir. Isso quer dizer o seguinte, que onde é que ele vai diminuir? Do 0 até o 2. E aí o 0 representa que ano? 2010. O 2 representa que ano? 2012. Então, lembra que quando o x é 0, é 2010. Passado 2 anos, então 2010 passado 2 anos é 2012. Então ele decresce de 2010 até 2012. A partir de 2012 ele só aumenta, ok? Então essa é a resposta. Em quais anos o valor do quilograma diminui? Então de 2010 até 2012. Vamos para a letra B. Então qual é o valor mínimo atingido pelo quilograma do produto? Então, lembra que eu disse que quando tiver a palavra mágica máximo ou mínimo, ele quer saber o valor do vértice. Então, agora a questão é y vértice ou x vértice, professor? Aí você vai saber. Valor, ele está falando, quando eu falo de valor, estou falando do y ou estou falando do x? E aí você vai ver, eu disse lá no enunciado da questão, que valor estou falando de y. Então, se ele quer saber o valor mínimo, então ele quer saber o y vértice, porque o valor representa y. E aí eu vou representar o y vértice por v vértice, ou seja, o valor do vértice. Então, retirando os valores dos coeficientes, eu tenho A, quem é A? 0,6, quem é B? 2,4, menos 2,4 e C é 6. Por quê? Porque eu tenho, para mim saber o valor do y vértice, eu tenho que saber qual é o valor do delta. Então, delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Então, quem é B? Menos 2,4 ao quadrado, menos 4 vezes A, 0,6, vezes C, que é 6. Então, vai ser 2,4 ao quadrado, vai ser 5,76. Menos com mais vai ser menos, menos com mais vai ser menos. 4 vezes 0,6 vai dar 2,4, 2,4 vezes 6 vai dar 14,4. Então, vai ser 5,76 menos 14,4, que vai dar menos 8,64. Agora, nós vamos calcular o y vértice, que eu vou chamar de v vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o valor mínimo vai ser menos, quem é delta? Menos 8,64 sobre 4 vezes A, quem é A? 0,6. Então, fazendo em cima, menos com menos, vai ser mais 8,64. Embaixo vai ser 4 vezes 0,6. 4 vezes 0,6 vai dar 2,4. E 8,64 sobre 2,4 vai ser 3,6. 3,6 o quê? Milhares de reais. Então, 3,6 milhares de reais é 3.600 reais. Basta milhares, basta multiplicar por 1.000. Então, o valor mínimo é 3.600. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a letra B. Vamos para a letra C. A letra C, ele quer saber em que ano o preço do quilograma será máximo e qual será esse valor. Bom, eu quero pontuar exatamente aqui na letra C. Bom, a parábola normal, ela só tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, no caso, quando o A é positivo, a concavidade é para cima, então ele vai ter ponto de mínimo. E quando o A é negativo, a concavidade é para baixo, então ele vai ter ponto de máximo. E aí nós já calculamos o valor mínimo na letra B. Por quê? Porque como o A é 0,6, o A é positivo, então ele vai ter ponto de mínimo. E na letra C, ele está perguntando qual é o valor máximo. Aí você pode dizer, professor, por que ele está perguntando qual é o valor máximo, se na letra B nós já calculamos o valor mínimo e o senhor disse que só tem máximo ou mínimo? É porque nesse caso, especificamente, neste caso, observe que o valor do x ele não é infinito, ou seja, a função não é definida dos reais para os reais, ou seja, o x não pode assumir qualquer valor e o y também não pode assumir qualquer valor.
ela é uma função finita. Por quê? Porque o x começa no 0 e termina no 10. Por isso que nesse caso ele vai ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Por quê? Porque a função ela não é infinita, ela tem uma limitação. O meu domínio ela tem uma limitação entre o 0 e o 10. Então, só quando a função é finita que ela vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo. Se a função ela for infinita, ela só terá ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. Ok? Esclarecido? Então vamos lá. Em que ano o valor do quilograma será máximo? Lembra que pela minha resolução da letra A, observe que de 0 até 2 ela vai diminuir e depois ela vai só crescer. Ou seja, a partir do 2 ela vai só crescer. Como ela vai só crescer, o ponto de máximo é o último ponto que o x pode assumir. Ou seja, o ponto mais alto vai ser o último valor que o x pode assumir. E qual é o último valor que o x pode assumir? É o 10. Então lembre que a função ela é o quê? Entre 0 e 2 ela é decrescente. Entre 2 e 10, como ela é finita no 10, entre 2 e 10 a função ela é crescente, ou seja, ela vai só aumentar nesse intervalo. Então, o ponto de máximo é o maior ponto que o x pode assumir. E o maior ponto que o x pode assumir é no 10. Lembra que quando o x é 0, eu estou em 2010. Então, se passaram 10 anos, então eu estou em 2020. Então, o ponto de máximo é no x igual a 10 e o ano representa 2020. Ele quer saber que valor é esse. Então, o valor é só pegar a função e onde tiver x, colocar 10. Então, vai ser, quem é minha função? V de x é igual a 0,6x menos 2,4x, 0,6x ao quadrado menos 2,4x mais 6. Então, onde tiver x, coloca 10. Então, v de 10 é igual a 0,6 vezes x ao quadrado, vai ser x é 10, 10 ao quadrado, menos 2,4 vezes x, quem é x? 10 mais 6. Então, v de 10 vai ser 0,6 vezes 10 ao quadrado, 100, menos com mais vai ser menos, 2,4 vezes 10 vai ser 24, mais 6. Então, v de 10 vai ser 0,6 vezes 100, vai ser 60, baixei o menos 24, baixei o mais 6. Então, v de 10 vai ser 60 menos 24, vai dar 36, 36 mais 6 vai dar 42. 42 o quê? 42 milhares. 42 milhares, então pega, para me saber esse valor em reais, basta multiplicar por 1000. Então, 42 vezes 1000 vai dar 42 mil. Então, o valor máximo é 42 mil reais. Com isso, nós finalizamos a questão 2 e também a aula 2. Já já nós voltamos para a aula 3. Até mais.